Estamos de volta com o Trabalho em Revista. Como vão as suas contas? Está sobrando mês no seu salário? Você está tranquilo ou incomodado com a sua situação financeira? Esse é um assunto que a gente trata agora com a consultora de finanças pessoais e gerente regional do Sicredi, Jaqueline Metz, né? Jaqueline, muito obrigada pela sua presença aqui. É possível estar tranquilo com a situação financeira? Sim, é possível. Com planejamento, a gente trabalhando os aspectos do planejamento financeiro pessoal, que basicamente eles são 3. Primeira questão é fazer dinheiro, cuidar da formação da sua renda, olhar com muito carinho para a sua carreira, onde você quer chegar e o que você está fazendo para isso. O segundo passo é usar o seu dinheiro com consciência, com inteligência e também planejar os seus sonhos para conseguir executá-los. Jaqueline, planejar vale também para quem já está no mercado de trabalho ou quem ainda está estudando, que vale esse planejamento? São 2 aspectos. Quem está estudando consegue olhar de uma maneira desde o início, mas a maioria das pessoas elas entram no mercado de trabalho mais por oportunidade. Um concurso que fez, uma atividade que apareceu, um emprego que ela foi lá e conseguiu entrar. E passa o tempo e às vezes a pessoa fica naquele ciclo sem olhar se ela está feliz, se ela está com a renda que ela realmente queria ter e se a carreira que ela está andando como poderia. Isso envolve o planejamento, por exemplo, a pessoa está numa carreira, numa renda X, será que ela não poderia estar melhor? O que está faltando? Às vezes, desde um curso de graduação, uma pós-graduação, um aperfeiçoamento, ou até, olhando pelo lado da produtividade, das competências comportamentais, são aspectos que fazem com que a carreira de alguém decole de uma maneira muito mais rápida. Isso você está falando é nesse aspecto de fazer dinheiro, né, que você disse inicialmente. Esse olhar para a capacitação, o que eu posso fazer, né, para ganhar mais, para aumentar a minha renda. O outro lado, quem ganha até relativamente bem, mas mesmo assim, quem ganha 100 gasta 200, como é que fica também para essa pessoa? Tudo é uma questão de hábito, é importante, independente do valor que ganhe, começar a organizar a sua vida financeira para que tenha uma margem para isso, colocar a parte do investimento como se fosse uma parcela, como se fosse uma obrigação. Às vezes a gente gasta com coisas que não vão agregar para a vida da gente. E isso vai também quando a gente não tem um rumo definido, quando não tem um objetivo feito. Às vezes, eu recebo, eu estou gastando meio sem critério, aí chegou o final do mês, o salário não acompanhou, o salário acabou antes de terminar o mês, aí acaba entrando em cheque especial, em algumas dívidas que são para pagar consumo e que não vão agregar renda. Então, o planejamento financeiro pessoal, ele parte em fazer o seu orçamento, é importante tirar um tempinho, mesmo que não goste, colocar no papel tudo o que gasta, e colocar quanto que é meu orçamento para minha moradia, para o meu transporte, para a cultura, para a educação, a colocar no papel quanto que você gasta em cada item, para quê? Para organizar, para ver se está adequado, porque em alguns lugares você vai ter que cortar alguns itens e intensificar outros itens, até porque tem gente que diz assim, eu não faço uma pós-graduação porque é muito caro. Gente, mais caro é não ter a pós-graduação, porque você não consegue ganhar mais, você não consegue preparar a tua carreira se você não tiver a formação. Então tem coisas que são gastos, tem coisas que são investimentos, e para você usar o seu dinheiro com consciência, com inteligência, como diz a palavra frugalidade, que é gastar o seu dinheiro com inteligência, para você ser uma pessoa frugal, você tem que fazer escolhas adequadas e que vão agregar valor, e que não sejam aquelas despesas que vão simplesmente o dinheiro ir embora e você não viu para onde foi. Jaqueline, você falou uma palavra que me parece essencial nessa questão de dinheiro, de gastar e guardar, que é escolhas, né? Ter um orçamento, fazer um planejamento significa fazer escolhas, e isso nem sempre é fácil, né? Como você optar, porque a gente quer vestir bem, comer bem, viver bem o hoje, e ainda carro, e ainda, né, bens maiores. Como conciliar tudo isso, né? É afastar o sonho, é deixar o sonho para mais tarde? E eu vou acrescentar mais um ingrediente nesse equilíbrio que a gente tem que fazer em cima do nosso orçamento, que é pequeno, e as nossas vontades, que são muitas, as heranças do passado. Algumas pessoas ainda têm dívidas. Aquelas compras impulsivas que fizeram no passado, que parcelou para frente, que ainda precisa pagar.
Então nós temos as heranças do passado, nós temos o viver o presente. Se eu morrer amanhã, eu quero ter aproveitado a minha vida. Só que se eu viver bastante, eu preciso ter uma tranquilidade financeira para viver bem. Então eu preciso organizar as heranças do passado, ter uma vida bacana, vida legal e também pensar no meu futuro. Isso volta novamente para aquela questão do orçamento, eu colocar no papel, eu controlar e eu tomar decisões em cima disso. É igual ao doce e a dieta. Estou de dieta, que era um objetivo maior, que é saúde, que é ter um corpo bacana, e muitas vezes a gente se vence pela tentação do chocolate, de um chopinho, de algumas coisas que quebram o nosso sonho. Que é o de hoje. Isso, na vida financeira é a mesma coisa. Eu tenho que me dar alguns prazeres, sim, mas o meu prazer não pode ser maior do que eu estou ganhando, do que eu estou conquistando. Então eu tenho que fazer o equilíbrio, tenho que sempre fazer a escolha entre o prazer e o futuro, sem esquecer daquilo que a gente trouxe do passado, porque o maior patrimônio ainda é o nome. Jaqueline, e para a gente encerrar, queria só que você reforçasse a dica para quem está nesse momento ainda embananado, com dívidas, com dificuldades, mas que quer se organizar. Assim, na prática, o que essa pessoa deve fazer? A primeira coisa que ela precisa fazer é respirar, sentar e colocar no papel. Então, coloca no papel toda a sua situação, desde contas, dívidas, até o orçamento, o que faz hoje, e principalmente coloca os seus sonhos no papel. Para quê? Para a gente dar um preço para eles. Quanto custa conquistar cada um deles? Porque a partir disso, eu vou diminuir algumas contas do meu orçamento para encaixar o meu sonho. No momento, por exemplo, eu tenho o sonho de ter um carro. O carro custa 50 mil. Eu vou conquistar ele daqui X tempo, eu preciso abrir mão de algum jantar, de alguma roupa, de alguma coisa que não precise tanto para conquistar o sonho. Então tudo são escolhas e o maior motivador das escolhas são os nossos sonhos. Jaqueline Metzner, consultora financeira, muito obrigada por todas essas dicas que eu tenho certeza que valeu para todos nós que estamos ouvindo. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT na internet e clicando no link vídeos. O programa também está disponível no YouTube no endereço que está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do Tribunal, seguir o TRT no Twitter e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.